E aí, tá tudo susto com você? Eu sou o 56, completamente apaixonado pelo meta atual do League of Legends e, cara, depois de 8 seasons a gente tem um meta lindo, aberto, flexível igual esse, cara. Finalmente, depois de 8 anos de lanezinha travada e tudo mais, a gente tem um meta. Cara, que meta espetacular, velho. Eu tô amando cada segundo disso aqui. Mas antes, é claro, eu vou fazer o meu jabazinho aqui. Eu sou o 56, eu falo sobre competitivo internacional de League of Legends. Se você se interessa no assunto, se inscreve aí no canal para mais vídeos do tipo. Eu falo sobre LCK, LCS e coisas internacionais no geral. Então, o que aconteceu basicamente? O método do League of Legends despirocou. De uma hora para outra, tudo ficou louco. Aquela noção básica que a gente tinha de o que cada lane faz, quais são a champion pool normal de cada lane, coisa do tipo, de uma hora para outra parece que sumiu. Enquanto numa season a gente tava tendo o jungle jogando com o tanque, o top lane jogando com o tanque, o DCzinho bonitinho do bot, o magozinho do mid, o suporte lá. Na outra season a gente tem essa estratégia continua sendo normal. A Kate Rose jogou com uma estratégia bem tradicional, né, com Ashe e tudo mais. E no outro jogo a gente tem simplesmente um Taric mid com um Mastery jungle para buffar o Mastery. E isso é maravilhoso. Cara, vocês não fazem ideia o tanto que o League of Legends ele é travado nessa questão de lane, nessa questão de composição, o quanto o meta é parecido. Se você pegar um jogo de League of Legends de 2013 lá do Mundial da Season 3 e pegar um jogo hoje em dia, você vê que, claro, houve muitas mudanças no mapa, nos campeões e tudo mais, mas é muito parecidinho. O que o top lane fazia 5 anos atrás, o que ele faz hoje. Hoje não, né? Fazia no split passado. O que o Jungle fazia 5 anos atrás, fazia no split passado. O jeito que o AD Carry joga de 5 anos. Cara, o AD Carry é uma lane que desde o League of Legends existe, ele joga mais ou menos o mesmo tipo. É um cara que farma, Champion Pool no mundo. Caitlyn tá aí no meta tem muitos anos. E eu tô simplesmente apaixonada pelo quanto que isso foi pro caralho de uma hora pra outra. O conceito básico de League of Legends que a gente conhecia simplesmente despirocou. A gente tem bot lanes agora com Mordekaiser, com Vladimir bot lane, com suportes mais loucos do que não sei o que, Shen suporte. E essa estratégia de colocar um suporte mid, fazer double suporte para deixar o jungle um pouco mais aberto, ou colocar um suporte na jungle, como é o Nunu, e colocar um Karthus de smite no mid, pro Karthus poder farmar o mid e depois farmar a jungle. Isso é simplesmente maravilhoso, isso abre um leque de estratégia enorme. Os jogos estão muito menos travados, o draft está importando cada vez mais, os times estão tentando se adaptar dentro das partidas, durante os drafts. Não tem mais aquilo de você ter uma composição X na cabeça e ir lá executar aquilo e ponto final. O jogo abriu de uma maneira espetacular. Cara, eu tô apaixonado de verdade. Mas então, por que eu tô tão apaixonado assim por esse meta? Acho que um dos motivos para isso é porque, além do League of Legends, eu também sou um amante do competitivo internacional de Dota 2. Desde 2014 eu acompanho o Dota 2, um pouco menos de tempo que o League of Legends. O League of Legends eu acompanho o competitivo desde a Season 2, né? 2012, o Dota 2 eu comecei em 2014. E de 2014 pra cá, eu vi todos os mundiais de Dota 2, todos os TIs, inclusive o próximo TI tá chegando, agora em julho eu tô bem animado. É em julho ou em agosto? É comecinho de agosto, finalzinho de julho, não lembro. Eu vi todas as Majors. A Majors aí, pra quem sabe um pouco de Dota 2, são os campeonatos mais importantes. Lá, algumas minors aqui ali. Acompanho um pouco do cenário latino-americano também, apesar de meu foco ser internacional, né? Assim como é no League of Legends. Mas no Dota 2, o meta do Dota ele é bem mais abrangente do que o do LoL. Não em questão de Champion Pool, de Counter e de como o draft no Dota não é Champion Pool, né? É Hero Pool, porque no Dota não tem campeão, né? Tem herói. É engraçadinho isso. Mas não só o tanto de herói que é jogado no meta, mas as coisas no Dota são muito mais variáveis. Você não tem um ADC, um top, um mid, um jungle e um suporte. Você tem posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Que basicamente é o tanto que cada um desses caras vai farmar, né? O posição 1 farma pra caralho, deixam todos os recursos pra ele, e o posição 5 come o pão que o diabo amassou. E é basicamente isso, não tem obrigação assim do que cada lane vai fazer. O posição 1, que é o HC, né, o hard carry do Dota, ele não tem obrigação de jogar com um campeão AD carry ou um campeão que necessariamente vai carregar. Ele pode ser uma posição 1 que joga com tanque, joga com suporte, joga coisa do tipo. Então a gente tem que no Dota, numa season, um cara posição 1 tá jogando com um tipo de campeão, tá jogando com um campeão de atirador de distância, por exemplo, que tem no Dota também, e na outra já tá jogando com um negócio completamente diferente. O mid laner tá jogando com um mago num patch, no outro patch já tá jogando com um negócio completamente diferente. E o mais importante, os campeões do Dota são
cíclicos pra caralho. Uma hora um campeão é top lane, outra top lane ele é posição 3, né, que é o offlane do Dota, outra hora ele é suporte, outra hora ele é carry, e isso vai. O meta do Dota é um negócio que se você parar de acompanhar Dota um mês, 2 meses, você vai voltar e você não vai entender nada. Isso acontece comigo direto. Eu passo um mês sem ter um campeonato grande de Dota, né? E quando eu vou ver um campeonato grande que tem um mês depois, eu já tô completamente perdido no que tá acontecendo. E eu acho isso muito interessante, porque no Dota basicamente não existe zona de conforto. Um jogador no Dota não pode ter um pique característico dele, assim, com tanta potência como ele tem no LoL. O Apollo, por exemplo, lá da Clutch Game, da LCS norte-americana. O campeão favorito dele é Caitlyn. A Caitlyn não sai do meta, assim, sair do meta mesmo, de que tem 4 anos que a Caitlyn tá aí no meta. Um pouco mais fraca, um pouco mais forte, mas ela tá aí. E eu pique de conforto do cara. Isso no Dota não existe. Não existe um campeão ficar consistente assim. Talvez não no meta, mas não existe um campeão ficar forte assim 4 anos seguidos. Uma hora esse campeão vai ser injogável e o cara vai ter que se adaptar. E isso é muito interessante. Eu acho o competitivo de Dota muito, né? O draft no Dota, cara, o draft no LoL é uma parada super boring, cara. O draft é cada um bane lá o que não quer jogar contra, vai ter um bando de campeão forte, cada um pega o que acha forte da sua composição. E dentro do jogo que importa. O Dota não. O Dota é aquela que o cara vê que tá montando aquela estratégia, pega um campeão, ou bane o campeão pra tirar aquela estratégia, ou pega um campeão que countera aquilo. E eu acho que o LoL agora tá um pouco mais perto disso, abrindo um pouco o leque de opções. Você tem muito mais opção, o jogo tá muito mais variável e eu gostaria muito, não acho que vai acontecer de jeito nenhum, porque a comunidade do LoL acho que não vai aceitar isso, mas eu gostaria muito que a Riot fosse por esse caminho. Pegasse agora e falar, não, realmente, colocar um carregador na jungle e um suporte no mid pode ser um negócio válido. Vamos tornar mais suportes jogáveis no mid e mais carregadores na jungle. Porque por enquanto a gente teve o que? Graves e Mastery só sendo jogado. Vamos colocar mais campeões que possam ser efetivos na jungle, como carregadores possam fazer a jungle, farm mid. Se a Riot fosse por esse caminho, eu ia ficar apaixonado pelo competitivo, mais do que eu já sou. Eu gosto muito de Dota 2, eu gosto muito de League of Legends. Eu acho os dois muito diferentes um do outro, mas se o LoL fosse por esse caminho, eu ia ficar simplesmente fascinado. Eu tô aproveitando, eu não acho que vai durar muito esse meta atual nosso, mas eu gostaria que ele durasse mais. Mas então, duas coisas rápidas pra eu terminar aqui. Primeiro, o que tá causando esse meta do League of Legends atual, esse meta louco, assim? O pessoal lá da LCK tá chamando de Cloud Fiesta meta. Cloud Fiesta, pra quem não sabe, é festa do palhaço, mas quando todo mundo tá jogando, trolando e tudo mais. O negócio é basicamente o seguinte, essa coisa de coisa zoada, assim, coisa zoada, meta zoada, piques zoadas, né, agora estão no meta, sempre aconteceu, sempre foi possível você colocar um Taric mid e um Mastery jungle. O problema é que nos patches passados, nas seasons passadas, isso não ia dar certo. Hoje em dia, essa estratégia é factível. Você pode colocar um Taric mid com um Mastery jungle pro Mastery carregar e dá certo. Do mesmo jeito que você pode jogar com uma comp um pouco mais tradicional e isso pode dar certo. O fato de você ter um Taric jungle com um Taric mid com um Mastery jungle não tira o fato de que a comp tradicional, com a AD no bot, um mago no mid, um campeão mais tanque na jungle e tudo mais, isso não tira esse mérito, isso não deixa de existir um negócio desse. Só abre, na minha opinião, um pouco mais. Claro que tanque na jungle agora tá muito fraco, né? A gente só viu o Nocturne, essas coisas na jungle. Mas a Riot realmente podia investir nisso. Falar, olha, eu vou tornar factível aquele meta clássico, né? Que a gente conhece, de AD Carry, jungle, mid e tudo mais. Mas eu também vou tornar factível um meta mais aberto, com Taric mid e um Mastery jungle. Pra um jogo você poder jogar de um outro jogo, você poder jogar de um outro completamente diferente. E não todo jogo ser aquela parada maçante que a gente tá tendo. Eu gostaria muito que isso exigisse, as coisas pudessem coexistir, assim, eu não acho que esse meta que a gente está tendo hoje seja ideal, porque ele está muito travado na Cloud Fiesta, mas eu queria que esse meta de Cloud Fiesta se expandisse, você pudesse ter mais estratégias dentro dessa coisa mais zoada, mas a estratégia clássica também pudesse ser factível, você também pudesse ter tanque na jungle e tudo mais, dependendo com o Hyper Carry no bot, mas e você pudesse jogar as duas coisas. Eu acho que esse seria o ponto de equilíbrio perfeito, que ia ficar muito grande o meta, você poderia ter muitas coisas sendo jogadas e tudo mais. Esse replay que eu peguei, inclusive, resume muito bem isso que eu tô tentando falar. Na primeira partida a gente teve duas composições completamente desse meta novo, né, com Taric e Mastery de um lado e Nunu e Karthus do outro, e no outro jogo a gente teve uma partida, entre aspas, normal, né, do meta passado. Eu acho que é assim que tinha que ser, não tinha que ser tanto uma coisa nem a outra, devia haver um equilíbrio entre elas. E a segunda coisa que eu queria falar é em relação a The Carry. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias, ontem pra falar a verdade,
E ele falou que não tá gostando tanto do meta porque tá muito pouco AD Carry, né? Os únicos AD Carries que estão sendo jogados são Ashe, Lucian e Ezreal. E isso é chato, né? League of Legends tem uma lane de AD Carry e tudo mais. E só ter 3 AD Carries sendo jogados é uma sacanagem. Eu falei, beleza, no Mundial passado, que era um meta de AD Carries, né, um meta do Turíbulo, quantos AD Carries estavam sendo realmente jogados? 5, 6, 7 no máximo? E nesse meta atual, quantos carregadores AD estão sendo jogados? No bot, no mid, na jungle e tudo mais? Porque no League of Legends existe um culto em volta do AD Carry. Cara, o AD Carry ele é só uma subposição. Existem os carregadores AD. E nesses carregadores AD tem os AD Caster, que são dos que dependem de habilidade para dar dano, Jace, Riven e tudo mais. Os AD Carry de ataque corpo a corpo, que são no caso Tryndamere, Master Yi. E os AD Carry, os AD Carries, né, o ataque da Mage Carry à distância, o melee. Que no caso é a Caitlyn, o Draven, que a gente conhece. Cara, há não sei quantas seasons que só existe ataque da Mage à distância. Só tem carregador à distância de dano físico. E ninguém liga pra AD Caster nem pra AD de corpo a corpo. Nesse meta, finalmente, a gente tá tendo um carregador de ataque corpo a corpo, como Master Yi, a gente tá tendo Yasuo, a gente tá tendo coisa louca no bot e tudo mais, e o pessoal tá... Ah, cadê o AD Carry? Cara, o AD Carry não precisa ser tão importante assim. Não tem porque ter tanto clamor assim pelo AD Carry. Eu acho sim que você poder tirar um pouco o espaço das AD Carries que é enorme e colocar, você poder jogar com AD Caster no bot, você poder jogar com AD corpo a corpo no bot, igual eu vou levar hate pra cara, mas igual é no Dota. No Dota não tem essa coisa de, tem que ter um atirador, tem que ter um AD Carry. Uns metas o carregador de dano físico vai ser um atirador, nos outros metas ele vai ser um cara mais caster, nos outros metas ele vai ser um cara de corpo a corpo. E isso a gente não tem no WoW. Cara, quando que teve um carregador de ataque corpo a corpo no WoW? Acho que, sei lá, 2013 com o Jax foi a última vez. Porque o Jax que apareceu depois foi um Jax, esse Jax do ano passado era um Jax mais tanque, então não era tão presente assim. Então, quanto que Mastery? Mastery nunca teve no meta, ele entrou no meta agora, eu acho isso fantástico, você poder abrangir a posição de ataque da Mage Carry, né, o carregador de ataque físico, não só pra AD Carry, mas pra corpo a corpo, pra caster, e isso é fantástico, eu acho que rola um glamour enorme em cima da posição de AD Carry. Cara, o AD Carry é só uma... Tem os carregadores de dano físico, e aí tem o AD Carry. E o AD Carry é uma posição super glamurosa no LoL, como se o LoL tivesse errado se não tivesse AD Carry. Eu acho que tem que sair um pouco disso. Não acho que o AD Carry é tão importante assim. Expandir para outros tipos de carregadores eu acho muito mais interessante do que só ter o AD Carry. Então, mas essa é a minha opinião sobre o meta atual. Se você tem algo a dizer, qualquer coisa, comenta aí. Ficou um vídeo enorme. Eu tenho certeza que muito pouca gente vai chegar até o final. Mas você chegou aqui, muito obrigado por ter visto. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o meta. Se você concorda, discorda do que eu falei e tudo mais. Me xinga porque eu falei mal de AD Carry, obviamente. Mas muito obrigado por ter vindo até aqui. Lembrando que like e comentários são sempre muito bem-vindos. E quem sempre usa.